Mensagem de reflexão desta quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2025. A mensagem que eu trago hoje são 5 tópicos de coisas que, se você fizer, tá tudo bem, tá tudo bem. Primeiro, se colocar em primeiro lugar, sempre. Você é o astro principal da sua vida. Segundo, pedir ajuda. Não há nada de errado em pedir ajuda. Terceiro, dizer não. Tem que saber dizer não. A vida, de uma maneira geral, não diz sim para tudo e para todos. Em quarto, tá tudo bem fazer isso. Tirar um tempinho para descansar. Tirar um tempo para descansar. Quem pode tirar um ano sabático para relaxar, descansar, viajar, enfim. E quinto, se afastar de quem não te faz bem. E tá tudo bem. Primeiro, se colocar em primeiro lugar. Priorizar a si próprio. E não é um ato de egoísmo. Eu diria, é um ato de sobrevivência. Por quanto tempo vocês têm se colocado as necessidades dos outros acima das suas? Tem gente que vive em função dos outros. Tem gente que vive para agradar os outros e a gente não pode viver assim, porque quem se frustra nesse caso é você, que está fazendo tudo para agradar a outra pessoa. É claro que ajudar os outros é uma atitude muito nobre, mas se você não estiver bem consigo mesmo, como é que você vai conseguir ajudar os outros? Se colocar em primeiro lugar significa que você tem que entender a sua própria saúde, a saúde física, a saúde mental. Afinal, é a nossa maior riqueza. O nosso tempo tem que ser gasto conosco, não com os outros. Olha, primeiro eu me agrado, depois eu vou agradar os outros, se eu tiver condições. Quem carrega o mundo nas costas também precisa de um chão firme para pisar. Outro item aí que eu destaquei para você hoje nessa mensagem é pedir ajuda. Há uma força incrível em admitir que você precisa de ajuda. Eu conheço muita gente que não tem a humildade de pedir ajuda. Pedir ajuda a quem possa lhe oferecer, evidentemente. Tem coisas que fogem do nosso controle. Nós vivemos circunstâncias, por exemplo, eu tô na rua, a pé, preciso de uma carona. Por que eu não vou pedir uma carona? Pedir ajuda. Por que não? Se eu estou endividado, outra ponto aqui para comentar, outro exemplo. Se eu estou endividado, sei que ao meu lado tem uma pessoa que pode me ajudar, é amigo, é de confiança, ou da família, enfim. Por que não vou pedir ajuda para aquela pessoa para aquele problema pontual? Agora, se você faz sua vida, né, uma besteira toda aí, não consegue pagar, não há quem vai te ajudar também, né? Tem que ponderar aquilo que vale a pena pedir ajuda ou não. Mas não há nada de errado nisso. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Pedir ajuda para socorrer alguém, não há nada de errado. E pedir ajuda não vai diminuir o seu valor. Muito pelo contrário, vai mostrar que você tem humildade, vai mostrar que você é uma pessoa corajosa. Às vezes, há pessoas que estão dispostas a ajudar, mas só precisam saber que nós estamos abertos a receber também, porque tem outra história também com relação a pedir ajuda. Eu não consigo ajudar todo mundo que pede. Eu trabalho no veículo de comunicação. Muitas pessoas às vezes solicitam de tudo aqui. De copo de leite, a cama, a televisão. Eu não consigo ajudar as pessoas. Para isso existem órgãos governamentais que fazem esse trabalho. Se eu fosse um bilionário, claro que eu ia ajudar o máximo de pessoas possíveis. Não é o caso. E é preciso saber filtrar. Tem gente que pede ajuda, mas para continuar naquela condição de coitadinho, de miserável. Aí não dá para ficar ajudando as pessoas. Entende? Pedir ajuda é necessário, mas no momento de desespero, no momento de necessidade, e não há nada de errado nisso. Outro tópico que eu destaquei na mensagem de hoje é dizer não. Não é uma palavra que dói, machuca às vezes, né? Ninguém gosta de ouvir um não. Vai procurar um emprego, chega na porta lá do estabelecimento que você está querendo trabalhar, fala com a pessoa, o responsável lhe diz, não tem emprego para você. É dolorido, é ruim, é frustrante. Você chega numa pessoa que você tá paquerando, né? Conversa com ela, tal, a pessoa diz, não é bem assim, eu não tô afim de você não. É ruim ouvir isso, claro que é ruim. Mas dizer não, para quem tá dizendo não, vou te contar, a melhor sensação do mundo. É libertador, sabe por quê? Eu sou uma pessoa que digo não. E o meu não, já disse aqui em outras vezes, o meu não é aquele, acho que não, não. Eu falo não, o não com exclamação, não. Para que a pessoa entenda que é não. Quantas vezes você disse sim apenas para agradar os outros, ou para evitar uma briguinha, um conflito?
enquanto sentia seu coração pesado. Puta, eu tô fazendo besteira aqui, eu tô falando sim pra essa pessoa, mas não é pra falar sim. Você vai viver com isso. Então aprenda a dizer não, inclusive aos pais. Tem muitos pais relapsos hoje em dia. Nós vivemos uma geração que tudo pode, tudo é mimimi, uma geração Nutella. Me desculpem os pais que criam seus filhos dessa forma. Entregam tudo de mão beijada. O filho quer um celular às vezes mais caro que o próprio pai ou a mãe tem, e o pai e a mãe se endivida, vai lá e dá um aparelho de celular, última geração, pro filho ficar brincando, vendo desenho animado ou comprando aplicativo nas lojinhas. Você acha que tá correto um negócio desse? Esse filho vai crescer, esse filho vai pra escola, ele vai ouvir nãos, muitos nãos dos coleguinhas. Na sociedade, na empresa onde ele vai trabalhar, se for empregado, ou dos colaboradores, se ele for o dono da empresa, ele vai dizer não. As pessoas vão dizer não pra ele não vai saber lidar com isso. Então, desde cedo, a gente tem que impor limites. Não dizer não de forma maldosa, só pelo prazer de dizer não. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que tem que saber dizer não. Nunca, jamais na sua vida sinta-se culpado por dizer não. Cada não que você dá para uma pessoa pode ser um sim para você próprio. Você quer agradar os outros ou a você próprio? Lembra lá do primeiro item. Primeiro você, depois os outros. Tirar um tempo para descansar. Eu sei que é difícil, tem gente que trabalha de sol a sol, tem uma vida, uma labuta danada para manter a família, colocar comida na mesa, para honrar os compromissos. Eu sei, não é fácil. Mas de tempos em tempos, é preciso tirar um tempo para descansar. E descansar não é ser um cara preguiçoso, uma pessoa preguiçosa. Descanso é uma necessidade. A gente não trabalha determinadas horas por dia, depois tem um período de sono. Esse sono é para descansar, reparar a nossa consciência, o nosso cérebro, o nosso corpo físico. A gente precisa de pausa no corpo físico, na mente. A gente precisa de silêncio às vezes. E a alma precisa desses momentos de paz. Então, tem que sempre que possível, claro, tirar um tempo para desacelerar, para olhar para você próprio, ouvir seus próprios pensamentos, ouvir os seus anseios, cuidar de si, para depois cuidar dos outros. Não é luxo. Claro, se você puder ir passear em Balneário Camboriú, por exemplo, ok, vai lá. Tem dinheiro para bancar? Vai, banca. Problema seu. Depois vem as faturas também, né? Às vezes se endivida aí, vai fazer uma viagem, se endivida e aí cai no colo. A fatura vem, vai chegar. Agora, se você não pode, um simples descanso em casa, vendo uma série, vendo TV, lendo um livro, vai passear no Lajeado. Aqui em Botucatu nós temos um parque, né? Que é de uma fazenda que tem lá um parque bonito. Vai passear no Lajeado, faça alguma coisa. Mas é o cuidado que você tem que ter com a sua mente e com o seu corpo. Tem que haver períodos de descanso. E por último, e não menos importante, se afastar de quem não te faz bem. Tem muita gente vivendo ao lado de pessoas tóxicas. Isso nas relações familiares, isso no grupo de amigos, isso com colegas de trabalho. Afaste-se de pessoas que não te fazem bem. A gente vive cercado de pessoas de todos os gêneros, uma matiz enorme aí de cores, pensamentos, filosofias. Você tem que se enquadrar em alguns espaços onde você é bem acolhido, onde você se sinta bem. Por que eu vou ficar ao lado de uma pessoa por conveniência? Explica pra mim, como é que eu não consigo entender isso, eu não consigo digerir isso. E eu sei que tem pessoas por interesse, às vezes interesse comercial, pessoal, enfim, fica ao lado de uma pessoa que só traz sofrimento, só traz dor, só traz reclamação. E você vive naquele ciclo vicioso, né? Olha, tá bom assim, mas pior sem, e vou levando. Mulher que apanha do marido. Não tem um monte por aí? Uma agressão verbal e física. Isso é horrível. Você não precisa tolerar isso. Eu sei, é difícil às vezes se afastar, depende financeiramente do esposo, mas dê um jeito, saia dessa condição. A gente tem que escolher quem é bom, quem faz bem pra gente. Isso é um ato de amor próprio. Você não está pensando só na outra pessoa, você está pensando em si próprio. Lembra do primeiro item, pensar em si primeiro. A gente tem que cuidar de nós mesmos, priorizar a sua felicidade. São essas dicas. Eu poderia ficar horas aqui discorrendo sobre esses assuntos. Tá tudo bem fazer essas pelo menos 5 coisas. Se colocar em primeiro lugar, pensar em você, pedir ajuda, não há nada de errado nisso, pedir ajuda. Dizer não, mas não categórico, não maiúsculo.
tirar um tempo para descansar, super importante, e se afastar de quem e daquilo que não te faz bem. Más companhias, pessoas tóxicas, pessoas que não agregam nada na sua vida. Sempre faça a seguinte pergunta: o que eu vou ganhar com isso? Que está ao lado dessa pessoa. Faça essa pergunta: o que eu vou ganhar a longo prazo com isso? Reflita. Nós temos um cérebro, uma cabeça, uma mente. A massa cinzenta que compõe, está dentro do nosso crânio, é para você pensar. Então toda atitude, uma atitude impulsiva, não leva a lugar nenhum. Mas quando você pensa e planeja a sua atitude, com certeza as portas se abrem para você. Pense nisso. Uma excelente quinta-feira.